Vamos desenvolver exemplos na linguagem de programação Octave de como criar uma string formatada através da utilização de especificadores de formato usando a função sprintf. Então, vamos criar aqui um novo script, limpar o console, uma estrutura de repetição em que a variável de controle i varia de 1 até 10, ou seja, vai realizar 10 passos. E a variável result vai receber a string formatada pela função sprintf, na qual devo especificar inicialmente a string formatada com especificadores de formato. Eu vou usar aqui dois especificadores de formato. No primeiro, um valor decimal ou inteiro, que será o valor da variável i. No segundo especificador de formato, um valor com ponto flutuante, especificador de formato f de float. E esse valor será o resultado da função range. A função range gera um número com ponto flutuante aleatório no intervalo entre 0 e 1. E vamos mostrar no dispositivo de saída o resultado, então, que é uma string formatada. Então, o valor da variável result. Especificador de formato S para valores do tipo string. Então, vejam, a cada passo da estrutura de repetição for, a função sprintf vai gerar uma string, que é esta, formatada por esses especificadores de formato. O primeiro, um valor decimal, que é o valor da variável de controle i. E o segundo valor, um valor com ponto flutuante, que é o resultado da função range, que gera um número aleatório entre 0 e 1. Então vamos executar o código-fonte, inicialmente salvá-lo na pasta de exemplos. Esse é o nosso programa 1. E veja, está aqui, foi gerado 10 valores aleatórios pela função range. E a cada passo, portanto, gerou-se uma string formatada conforme especificado aqui. Vejam lá, primeiro valor e o valor aleatório gerado pela função range. Vamos no segundo exemplo, criar agora uma função que vai retornar através da variável result uma string formatada. Essa função chama-se ficha pessoa. Ela vai receber o nome da pessoa, o sexo, a idade e o salário dela. E aqui a gente vai, portanto, na função criar uma primeira linha, que vai ser o resultado da função sprintf, na qual eu vou mostrar o nome da pessoa. Primeira linha. A gente vai formatar uma ficha nesse formato, são 4 linhas. Primeira linha, o nome da pessoa, segunda linha, o sexo, terceira linha, a idade, quarta linha, o salário. Então, o nome, especificador de formato S, porque nome é uma string. A segunda linha, também o resultado da função sprintf, agora com o valor do sexo da pessoa, que vai ser um caractere, M masculino, F feminino. A terceira linha recebe o resultado da função sprintf, na qual vai formatar uma string para mostrar a idade da pessoa, então valor decimal inteiro. E a quarta e última linha recebe o resultado da função sprintf e eu vou formatar uma linha com o salário da pessoa. Então é um valor monetário, valor com ponto flutuante com duas casas decimais, ponto 2f, variável sal. Então veja aqui que eu usei basicamente 4 especificadores de formato: string para o nome, caractere para o sexo,
decimal para idade e F para valor com ponto flutuante. E aqui na variável result, que vai retornar o resultado, eu vou usar a função strJoin. O objetivo dela é juntar, concatenar strings que deverão ficar delimitadas entre chaves. E aqui eu enumero strings. Linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. Entre chaves, separadas por vírgula. Então, o objetivo dessa função é juntar, concatenar as 4 linhas da ficha. O último argumento, o segundo argumento da função strJoin, eu devo colocar o caractere que vai ser usado como separador das 4 linhas. E eu vou usar o caractere de pula-linha, barra invertida N. Então, dessa forma, eu vou a cada linha juntar o caractere de pula-linha, fazendo com que cada linha da ficha fique em linha nova. Então, tá definido. Vou salvar esse arquivo, ele é um arquivo de função. O nome do arquivo tem que ser igual ao nome da função, ficha pessoa, salvo. Vou criar um outro código-fonte, um programa que vai limpar o console e aqui simplesmente eu vou ativar, veja, pessoa 1. Eu vou ativar a função ficha pessoa, indicando o nome da pessoa, Joaquim Bertol. O sexo, masculino. A idade, vou usar esses dados aqui do exemplo da ficha. Idade, 55. Salário, R$ 2.356,76. E na saída, então, vejam que ao ativar a função ficha pessoa, a função retorna uma string concatenando as 4 linhas geradas e as 4 linhas foram formatadas usando especificadores de formato através da função sprintf. Então, o resultado aqui vai ser uma string no formato de uma ficha com 4 linhas, porque cada linha está sendo separada pelo caractere de pula-linha. Então, eu vou mostrar aqui na saída, então, a pessoa 1. Então, ativa a função, retorna uma ficha no formato de uma string que eu vou mostrar na saída aqui. Essa é a pessoa 1. O nome desse código-fonte, vou chamá-lo de 2. Veja que está lá, exatamente como sugerido aqui no exemplo. Cada ficha, veja lá a função ficha pessoa, foi criada uma linha com nome, uma com sexo, outra para idade e outra salário. Cada linha é separada por um caractere de pula-linha. Então, a função strJoin junta as 4 linhas. Cada linha é separada com um caractere de pula-linha, portanto, formou-se uma ficha com 4 linhas. Nome, sexo, idade e salário. Vamos ainda aqui no programa 2, criar uma pessoa 2. A mãe do Joaquim, a Vanessa Babinski, ela é do sexo feminino, ela tem 34 anos e o salário dela R$ 3.575,60. E aqui na saída vamos mostrar os dados da ficha da pessoa 2. Então vamos lá executar. Olha lá, Vanessa com os dados informados aqui na ativação da função ficha pessoa. Então vejam, nos 2 exemplos que foram implementados, no primeiro, criou-se uma string formatada com a função sprintf, usando os especificadores que definem a ordem do valor sorteado, que é um valor decimal, e o valor sorteado através da função rand, que gera um número aleatório no intervalo entre 0 e 1. E nesse segundo exemplo, a função sprintf foi utilizada para criar 4 linhas com dados de uma pessoa, nome, sexo, idade e salário.
E as 4 linhas foram juntadas pela função strJoin, e cada linha é separada com um caractere de pula linha, para formar uma ficha com os dados da pessoa. Aqui no programa 2, ativou-se essa função, indicando nome, sexo, idade e salário de cada pessoa, enviando esses dados para a função ficha pessoa, que por sua vez retorna a ficha formatada como uma string com 4 linhas. E aqui simplesmente mostramos, portanto, os dados de cada uma das pessoas. Obrigado.